Fabrício Noaitz, que vai nos levar até os Estados Unidos para mais um dia da Convenção Democrata. Tudo bem, Fabrício, tudo bem? Tudo bom, Rafael. Bom dia para você. Bom dia. Fabrício, o governador de Minnesota, Tim Walz, aceitou oficialmente a nomeação como candidato a vice-presidente do partido, fez um discurso super emocionado, a família dele lá assistindo, chorando, enfim, ele é um cara que sabe animar a massa, né? Sabe animar a massa. E ontem o dia foi praticamente todo sobre ele, o terceiro dia de convenção democrata, o penúltimo hoje tem um encerramento com Kamala Harris, e o dia de fato foi sobre ele, o discurso dele ofuscou todos os outros. Foi um dia do coach Tim Walz. E aí, coach não é o coach psicológico aqui do Brasil, não. É o coach treinador de futebol americano Tim Walz. Essa que é a figura dele. Quando a Kamala Harris escolheu Tim Walz há cerca de 2 semanas para ser o seu candidato a vice, ela apostava, e a cúpula democrata apostava, numa pessoa, num candidato com uma imagem simples, que traga o voto ali do eleitor do meio oeste americano. E essa continua sendo a expectativa. Tim Walz era um virtual desconhecido do grande público americano até 2, 3 semanas atrás. E agora isso mudou, ele já se mostra uma figura bem carismática e muito bem aceita pelo eleitor democrata em geral, a ver se ele vai conseguir de fato angariar esses votos ali no meio oeste americano. Mas o discurso dele foi com essa linguagem bem simples, essa linguagem da qual ele se apropriou nas últimas semanas e tem tentado trazer algum efeito, principalmente para o eleitor americano médio. E aí, falando no coach Tim Walz, ele usou dessa linguagem de treinador de futebol americano para trazer um trecho bem importante do discurso que a gente separou aqui. You know, you might not know it, but I haven't given a lot of big speeches like this. But I have given a lot of pep talks. Alguns de vocês podem não saber, mas eu nunca fiz muitos discursos tão grandes como esse. Mas eu já fiz muitos discursos motivacionais. Então, me deixem encerrar com essa equipe. São os minutos finais do jogo. Estamos a um gol da vitória, mas estamos no ataque e temos a bola. Estamos correndo pelo campo e temos o time certo. A Kamala Harris é durona. Kamala Harris é experiente e está pronta. O nosso trabalho para todos que estão assistindo é ir até o fim e apertar a marcação a cada centímetro, a cada ligação de telefone, a cada batida na porta, a cada doação de $5. One $5 donation at a time. Foram várias referências aí a futebol americano que a gente teve que traduzir aqui para o futebol brasileiro, vamos dizer assim, que o Tim Walz utilizou, justamente para penetrar nesse eleitorado mais simples dos Estados Unidos, que conhece bem essa linguagem, que prefere essa linguagem mais simples, e isso, de certa forma, pelo menos até o momento, tem funcionado. Tivemos outros nomes importantes ontem, muito conhecidos do público americano também, os artistas compareceram, teve a ex-apresentadora Oprah Winfrey, o cantor Stevie Wonder participou também, Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, que foi cotado para ser vice-presidente, e também o ex-presidente Bill Clinton. Curiosamente, o Bill Clinton tem 78 anos de idade. Ele é nascido em agosto, 2 meses mais novo do que Donald Trump, ou seja, Bill Clinton, que foi presidente lá na década de 90 até 2001, quando foi presidente ele era bem mais novo, tinha ali seus 40 e poucos anos, e ele inclusive falou que é mais novo, destacou que é mais novo que Donald Trump, disse que essa é sua única vaidade, ser mais novo que Donald Trump, porque o discurso que os republicanos utilizavam quando Biden era o candidato democrata acabou invertendo. Agora, o Donald Trump é o candidato mais velho na disputa. A questão da idade já não pesa mais contra os democratas, já que Kamala Harris é consideravelmente mais nova do que Donald Trump. E aí o Bill Clinton utilizou desse artifício para tentar ali dar uma atacada em Donald Trump, dizer que ele foi presidente há 30 anos atrás e ainda assim é mais novo do que Donald Trump. Isso de fato é verdade, os dois têm 78 anos. Mas apesar disso tudo, apesar desses nomes que participaram, alguns pontos foram evitados na convenção e têm sido evitados ao longo de toda a convenção, que é a questão do identitarismo, ou seja, os democratas pouco estão abordando pautas raciais, pautas de gênero também, e a questão da imigração, já que a Kamala Harris era a czar das fronteiras do Joe Biden e o país bateu recorde de imigração ilegal nos últimos anos. Cerca de 2,5 milhões de imigrantes
imigrantes ilegais entraram nos Estados Unidos só no ano passado. A ver se na presidência dela isso pode mudar. É um calcanhar de Aquiles que os democratas têm pela frente. Lembrando que hoje ela discursa, encerra a convenção, aceita oficialmente a nomeação como candidata a presidente e aí a gente vai ver se ela vai tocar nesses pontos ou não, porque principalmente a imigração é visto como algo crucial para o eleitor americano. É isso, são flancos com os quais ela vai ter de lidar ao longo da campanha, não é, Vilela? Porque desde a desistência de Joe Biden, o vento soprou a favor da campanha democrata, né? Vinha soprando a favor da campanha republicana, inclusive com o atentado que não feriu, felizmente, aliás, poderia ter acabado com a vida de Donald Trump. Ele teve um ferimento muito leve. Aquilo fez com que ele predominasse ainda mais durante o período de pré-campanha, para além daquele momento em que a discussão era sobre a idade de Joe Biden, a capacidade cognitiva dele de mais um mandato. Mas ela vai começar a enfrentar o vento contrário também, com esse vice aí que de fato parece mesmo aquele técnico de futebol bonachão, né? Exato. Você vai jogar pelo cara, né? Ele consegue animar a equipe no vestiário com aquele discurso, né? Meio a lá Filipão, assim, né? Um Abel Ferreira, bons animadores de equipes. E aí, Vilela? É isso aí, me lembrou da saudosa família Scolari, né? Onde essa força do treinador Felipão levou o Brasil ao título mundial, justamente com esse tipo de discurso motivacional, de grupo fechado, muito forte. Mas você vê claramente a grande diferença que nós temos na disputa americana depois que houve a troca das candidaturas democratas. Joe Biden, de fato, vinha dando mostras de uma total incapacidade, realmente, de disputar uma eleição bastante brigada, bastante aguerrida, como essa com Donald Trump. Kamala Harris trouxe realmente novos ares, onde fica mais evidenciada essas características de um lado do Partido Democrata, de outro do Partido Republicano, e essa convenção que está sendo realizada nos Estados Unidos, ela vai demonstrando isso. Você vê alguns discursos sendo colocados realmente como o discurso do antitrumpismo, da não volta do ex-presidente e atual candidato republicano Donald Trump, no sentido de que Kamala Harris ela seria uma opção necessária, de acordo com esses representantes, para que não houvesse aquilo que eles chamam de retrocesso. E, por outro lado, o candidato a vice-presidente, ele vem, juntamente com fala de outras pessoas, até mesmo de Bill Clinton, eles vêm no sentido de fazer com que fique suavizada as características de Kamala Harris, no sentido de que, muito embora ela tenha feições mais progressistas, vamos assim dizer, mas ela não estaria desconectada com aquele eleitor médio americano, aquele eleitor talvez um pouco mais conservador americano. Então, eu vejo que essa é a mensagem que foi transmitida dessa convenção e agora vamos aguardar, porque a briga realmente nas eleições americanas, ela vem forte.